A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho, segundo escreve João, capítulo 1, verso 6. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Que verso maravilhoso! Houve um homem. Como é bom quando nós somos um homem enviado de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse homem tinha uma identidade. Seu nome era João, que significa graça de Deus. Então João foi o enviado de Deus. Quero usar esse elemento de Deus para falar alguns elementos de Deus no Evangelho de João. Há muitos, mas apenas 12 eu vou mencionar. Primeiro, o enviado de Deus. Como é uma bênção quando nós somos um homem e uma mulher enviado de Deus. Segundo, João 1:29, e repete também em outros versos, lemos o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós temos o enviado de Deus e temos o Cordeiro de Deus. João 1:34 diz assim: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. João 1:51, lemos assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus. Temos então o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus e os anjos de Deus. João capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui nós temos o reino de Deus e repete também no final do verso 5, pode entrar no reino de Deus, o reino de Deus. Temos em João 3:34 as palavras de Deus, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. As palavras de Deus. João 3:36, lemos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus. Então temos aqui o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus e a ira de Deus. Continuando ainda João 4:10, Jesus respondeu e disse: tu conheceras o dom de Deus. O dom de Deus. Deus tem dom para nos dar. Nesse caso, o dom de Deus era a salvação, o grande dom de Deus. João 5:42, lemos assim, no Evangelho de João, verso 5:42, mas eu bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Como é bom nós ter em nós o amor de Deus. Aqueles judeus não tinham o amor de Deus. João 6:28, lemos, são palavras do povo que disseram a Jesus: que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus vai responder que a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. As obras de Deus. Temos aqui João 6:33, temos o pão de Deus, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão tem o nome Jesus Cristo, o pão de Deus, o pão que nós participamos também na ceia do Senhor. Ele é o pão vivo, o pão de Deus. João capítulo 11, fala várias vezes sobre isso. João 11, verso 4, e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado
seja glorificado por ela. Aqui temos glória de Deus. Olha só que maravilha, né? João menciona nesse capítulo 11 várias vezes a glória de Deus. João 11:40 disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Então nós temos aqui 12 elementos a mais, você pode pesquisar no Evangelho de João, mas a mais eu vou deixar 12 elementos de Deus no Evangelho de João. Primeiro, o enviado de Deus. Segundo, o Cordeiro de Deus. Terceiro, o Filho de Deus. Quarto, os anjos de Deus. Quinto, o reino de Deus. Sexto, as palavras de Deus. Sétimo, a ira de Deus. Oitavo, o dom de Deus. Nono, o amor de Deus. Décimo, as obras de Deus. 11º, o pão de Deus. E 12º, a glória de Deus. Que nós possamos alcançar a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist e ali você for na pasta mais embaixo, você encontra Mateus ao Apocalipse, toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.